Avatara da Era de Aquário. Um ser que se colocou à disposição, através de um pedido da mãe, de vir a esse templo e trazer para nós uma saída, ou melhor, um retorno à casa do Pai. O termo gnose é sempre tão polêmico e desconhecido, né? Muita gente não conhece a gnose. Vocês estão aqui para falar um pouco da gnose. Ivan, você pode aí dar uma palhinha para a gente e a gente saber aí o que é realmente a gnose? Todo mundo, eu vejo muitos vídeos de pessoas falando que são agnósticos, né? Na verdade nem sabe o que significa isso, né? Mas enfim, mas nós não vamos falar do A, nós vamos falar do G, gnosis, né? Gnosis é uma palavra que vem do grego, né? Que significa conhecimento, né? E conhecimento transcendental é aquele conhecimento antigamente, bem lá na época dos egípcios, né? O Egito antigo, o antigo Egito, para se chegar ao conhecimento tinha que passar por uma série de situações, provações, né? Para poder conseguir chegar ao conhecimento, a esse conhecimento transcendental. O que é esse conhecimento transcendental? É aquele conhecimento que está acima da nossa capacidade mental, é aquele conhecimento de nós mesmos, de nos conhecer, de saber que nós fazemos parte desse grande universo, desse grande cosmos, que nós somos ele em miniatura, né? Então a gente começa a descobrir dentro da gente mesmo todo esse poder que a gente carrega dentro, né? Todo esse conhecimento que a gente vem carregando dentro, através de estudos, através de práticas, através de meditações, através de uma série de conferências que são dadas, né, no decorrer, que são na verdade 50 conferências, que a gnose é dividida em principais duas fases, a fase A e a fase B. A fase A consiste em 50 conferências, a fase B consiste em 25 conferências e 25 práticas. Aí depois o aluno, sabendo, conhecendo, estudando, né, dando de si o melhor, ele começa a dar um fogueio, ele começa a dar o que conheceu, o que aprendeu dentro dessas conferências para poder se melhorar, se conhecer e ser uma pessoa bem mais senhor de si, né? E dentro desse processo, né, transcendental, conhecimento transcendental, uma outra forma de ver que agrega ao conhecimento que o Ivan trouxe é o processo do conhecimento de si mesmo, como ele colocou, só que do fato de transcender existências. Então, a partir do momento que o indivíduo ele vai adquirindo conhecimento através do estudo, leitura de livros, as conferências, ele estuda, ele desenvolve aquilo e pratica o fogueio, que é uma prática de dar aquela conferência, o praticar das meditações, diversas práticas, estudos de autoconhecimento que tem, o indivíduo ele começa a despertar a sua consciência, ele desenfrasca a sua essência, que nesse momento ela está dominada pelos defeitos psicológicos, pelos egos. Então, eles tomam parte dessa essência e nesse processo de aprendizado, o estudante ele aprende a desenfrascar essa essência, chocá-la e despertá-la. E esse processo se dá o processo da transcendência, onde o indivíduo ele adquire esse conhecimento nessa existência, se ele vem a desencarnar numa próxima existência, conforme o trabalho dele, ele retorna com esse conhecimento a partir daquele ponto que ele deixou para dar andamento ao estudo de si mesmo, para dar andamento ao conhecimento de si, à união com o todo. Então, uma das outras formas do porquê que é esse conhecimento transcendental vem desse processo, do conhecimento que transcende as existências. Então, o indivíduo ele vai agregando a cada passo que ele vai dando, a cada momento que ele vai vivendo, a cada momento que ele vai experienciando, conhecendo, tendo essa prática. Então, a gnose é prática. É o indivíduo praticar o ensinamento, praticar o estudo, praticar a lei divina. Então, advém todo esse processo. Ô Felipe, você falou aí que o indivíduo ele retorna, né? Esse retorno é a mesma coisa que a reencarnação, é isso? Sim e não. Vulgarmente as pessoas entendem a reencarnação como um processo de
toda a humanidade. É um processo que toda a humanidade já pode alcançar, de fato. A reencarnação está mais voltada aos mestres, onde os mestres eles já estão despertos de si mesmos, já têm a consciência de si, então ele reencarna. Então o espírito dele, a alma dele, a essência dele toma um corpo, encarna nesse corpo de carne. Para os estudantes que ainda não alcançaram esse grau, vem vindo nessa caminhada, é um retorno. Ele retorna a esse plano existencial para dar continuidade ao seu trabalho e assim poder alcançar esse ponto de reencarnação. E isso tudo faz parte desse processo dogmático até, né? De você volta e continua de onde você parou. É assim mesmo que funciona a gnose? Então, para saber melhor, eu aconselho assistirem às conferências, porque são, como eu disse, são 50 conferências, uma delas se fala de retorno e recorrência. Mas para poder se chegar a esse ponto, para se melhor entender o que significa esse retorno e essa recorrência, é necessário começar do início, né? Principalmente são conferências que vai desde o princípio, do que é realmente a gnose, né? O que ela significa, ela é pautada em quê, ela é alicerçada no quê, e vamos caminhando nesse ponto de até, vamos ter conferências interessantes, bem legais, o Karma e Dharma, está ligada diretamente a retorno e recorrência, né? A uma série de outras conferências. Então, eu aconselho a realmente vir assistir para poder ficar um pouco mais, ficar mais claro o que é o retorno, né? O que é a reencarnação, o que é a recorrência. Mas para poder se chegar nesse ponto é necessário vir caminhando, como é a mesma coisa que você pegar uma criança de 7 anos de idade e colocar numa faculdade. Ela não vai entender nada. Então é necessário que a gente comece do beabá, desde o início, desde a primeira conferência. Para se ter uma ideia, a conferência Karma e Dharma é bem lá na frente, umas 15, 17 conferências para frente, né? Retorno e recorrência um pouco mais. Então é necessário galgar esses degraus, né? Subindo esses degraus e conhecendo, aí sim, aí a gente vai estar aberto para poder entrar mesmo e conhecer o que é realmente um retorno e uma recorrência. E quando a gente fala de gnose, a gnose a gente sabe que vem lá dos gregos principalmente, né? Mas ela é bem mais antiga que isso, porque a gnose é universal. E como é que ela chegou aqui no Ocidente, né? Como é que ela é difundida hoje? Muito interessante essa pergunta. Para o nosso venerável mestre Samael Aumveor, um avatar da Era de Aquário. Um ser que se colocou à disposição, através de um pedido da mãe, de vir a esse templo e trazer para nós uma saída, ou melhor, um retorno à casa do Pai. Então, ele veio a esse templo. O nome físico dele é Victor Manuel Gomes. Ele nasceu aqui na América do Sul, veio tendo vários tipos de estudos teológicos, dentro da religião, dentro do ocultismo, do autoconhecimento. Dado um ponto, ele pôde alcançar o grau de conseguir, de fato, encarnar o ser dele, que é o Samael, e o mestre Aumveor. Então, nessa caminhada, ele trouxe a gnose, trouxe essa reconexão com o conhecimento transcendental. Então, ele pôde, a partir desse momento, começar a difundir essa escola, esse ensinamento, e todo mundo pôde começar a ter acesso a como se religar a Deus de uma forma diferente ao qual eles vinham conhecendo através das outras religiões. E a gnose ela não é uma religião, ela é o conhecimento, ela é uma prática, ela é uma vivência, é uma forma de vida. Então, quem nos trouxe para esse tempo foi Samael. E a cada tempo, complementando, o ensino é trazido de uma forma conforme a época. Como eu falei no Egito Antigo, né, no Egito, né, tinha os sacerdotes que faziam todo esse trabalho, depois vieram
Teve vários outros mestres, depois vieram os essênios, né? Logo depois do advento do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E a partir daí, depois de um certo tempo, de um período, esse conhecimento ficou perdido. Né? As pessoas começaram a se perder na materialidade, como é hoje aqui nesse planeta de terceira dimensão. Então, o mestre Samael, vendo a necessidade de que as pessoas precisavam ter acesso a esse conhecimento para poder sair dessa mecanicidade, desse vício da materialidade, então ele deu de presente para a gente todo esse processo, desse trabalho interno, de se vencer a si mesmo, né? E para a gente poder alcançar o nosso real, né? Real ser, nosso divino dentro da gente mesmo e poder galgar degraus elevadíssimos. E o que é que vocês podem me dizer de uma curiosidade dentro da gnose? O que é curioso? O que realmente pode me chamar a atenção para a gnose? O que ela tem de diferente de qualquer outro segmento, pensamento filosófico ou religião? Eu vejo da seguinte forma, é possível, né, pegar toda essa seriedade de ensino que é dado, que são muito sérios, ensinos assim valiosíssimos, e fazer com alegria, né, de ser uma pessoa alegre, de fazer diferente, de andar ao contrário da grande massa, né, de poder fazer de uma forma leve, sem muito... Eu vejo assim, a gente pega, por exemplo, as religiões de hoje, sem discriminar nenhuma, mas vamos dizer hoje os evangélicos, os católicos, os judeus, enfim, né? Uma série de religiões, né, que comandam o nosso mundo, principalmente. É aquela coisa assim, a maioria delas, em um bom tempo, era um Deus punitivo, um Deus vingativo, um Deus, né, que punia, enfim, né, um Deus que todo mundo temia, né. E nesses ensinos a gente consegue descobrir que Deus é amor, né? A gente consegue trazer os ensinamentos que o nosso Senhor Jesus deixou aliados aos ensinos da gnose, que é tudo a mesma coisa, mas de um ponto de vista e épocas diferentes, né? A gente pode aliar de uma forma alegre, de uma forma leve, de uma forma gostosa, né? E isso faz toda a diferença, porque a gente não fica preso num dogma, a gente não fica preso numa linha dura, difícil, né, dogmática. A gente aprende dentro da gnose a ser livre disso, a se libertar dessa prisão de dogma, de ficar seguindo algo ou alguém que a maioria como diz o mestre, né, aquele que pratica, que sabe praticar, mas não sabe ensinar e não sabe praticar. Então aqui é diferente, aqui a gente tem que ensinar, a gente pratica o que ensina e ensina o que pratica. Então essa é a diferença que eu sinto, que eu percebo, que eu vejo, que me chamou muita atenção e que eu sigo até hoje. Os senhores, né, falando assim da gnose, os senhores podem se considerar gnósticos? Eu ainda não me considero 100%, mas ainda tem muita coisa que eu ainda estou trabalhando, que eu estou assim, estudando de mim, ainda estou me conhecendo profundamente. Então eu procuro seguir os ensinos, procuro seguir o que o mestre nos ensina, mas ainda tem muito que galgar, tem muito que seguir, tenho muito ainda que praticar e aprender a praticar. Bom, respondendo às duas perguntas, o que me chamou a atenção para a escola, para a gnose, foi o fato da prática, as experiências com meditações, mantras, várias práticas que são passadas durante as conferências, durante os encontros dos estudantes,
ao qual, se colocando atenção, se praticando, consegue se observar coisas que geralmente, pelo menos eu passei por várias escolas diferentes por aí, escola católica, o evangelho, a Umbanda, e não consegui alcançar o grau que outras pessoas lá dentro estavam dessa conexão. E aqui eu consegui. Então, o porquê de vir para cá? Porque aqui eu consegui alcançar essa conexão comigo mesmo, essa conexão dessas experiências transcendentais. Então, o mínimo que a pessoa poderia fazer para saber se aquilo vai ser afim a ela é vir. Vir, conhecer, e a partir daí ela, vindo 1, 2, 3 vezes, ela consegue já ter um parâmetro se de fato aquilo tocou o coração dela e é esse caminho que ela deve seguir. E como o Ivan colocou, gnóstico 100% ainda não, né? Ainda tem alguns pontos de falhas, alguns aí que devem ser corrigidos, e dentro do processo de buscar caminhar, de querer caminhar e de me libertar do momento ao qual eu tinha chegado aqui na escola e de que já estou, sim, me considero um gnóstico. Pela completude, ainda não. Venho caminhando para isso. E o que é a gnose na vida de vocês, prática, na vida, no diário viver? Como é ser um gnóstico na vida comum, como qualquer outro? Bom, ser um gnóstico é ser um cristão. O indivíduo está atento ao que está acontecendo. Acontece uma situação no cotidiano com um indivíduo na rua e ele acaba se estressando. Então, a forma com que ele reage ou ele age àquela situação. Então, ele reage como normalmente as pessoas reagem, como normalmente ele reagiria, que é ficando nervoso, esbravejando e agredindo de alguma forma aquele outro indivíduo. Ele parava para perceber o que de fato estava acontecendo, o que se passa dentro dele. Que tipo de pensamento, de sentimento e de ação ele está colocando naquele momento que acontece aquilo. Eu vi uma passagem muito interessante. O rapaz ele pegou uma laranja, espremeu a laranja e falou: o que sai aqui dentro da laranja? Suco de laranja. Mas por que sai suco de laranja? Porque dentro tem suco de laranja. Não vai sair suco de morango, suco de uva, vai sair suco de laranja. Então era um ponto de reflexão. Quando eu te espremo dentro do seu dia a dia, o que sai dentro de você? Sai amor? Sai simpatia? Sai harmonia? Ou sai ódio, raiva, inquietude, medo? Então, ser gnóstico no dia a dia é observar o que tem dentro da laranja para ver o que sai quando se é exprimido. Porque nós somos a cada momento na sociedade, dentro da família, acontecem situações que nos espremem, que nos apertam. Então, como que a gente age ou reage a essas situações? Então, ser um gnóstico, dentro do meu ponto de vista, e o que eu venho aprendendo, é estar atento a essas situações. É bem esse caminho mesmo, né? De ser gnóstico é uma coisa bem interessante, porque quando não se está trabalhando sobre si, quando não está se autoconhecendo, a gente é levado sobre a maré, né? Então, a onda vai e a gente vai junto, né? Vai conforme a onda. A partir do momento que a gente, como eu falo por mim, comecei a estudar a gnose, eu já consigo ver uma outra forma de seguir aquela onda, né? De não fazer com que a onda me leve, né? E que eu consiga ter essa clareza do caminho que eu tenho que seguir, o que eu quero seguir. É bem interessante, porque tem um outro mestre que eu acho bem interessante citar nesse momento, um mestre russo, Gurdjieff. Ele tinha um discípulo chamado Ouspensky, e os dois estavam em cima de uma montanha, e aí o Gurdjieff pede para o Ouspensky olhar para baixo. Aí ele via uma massa de gente, tudo de cabeça baixa. Então o Gurdjieff perguntou para ele: você sabe o que significa isso? E o Ouspensky falou: não, ele falou: está todo mundo dormindo, seguindo a mesma direção. Quando a gente acorda, deixa de ser uma criatura mecânica, passa a deixar de seguir essa onda, começa a andar ao contrário, é lógico
tendo bem claro o caminho que quer seguir, qual é o seu objetivo, as coisas ficam claras, né? Você não precisa brigar com quem está indo, né? Você faz o seu caminho. É isso que para mim está sendo a gnose, porque antigamente, bem antes de eu conhecer a gnose, né, eu tinha essa tendência de seguir o fluxo da onda, né? Hoje já não, hoje eu já consigo ver uma outra forma de seguir o meu caminho sem precisar seguir a onda. Isso está sendo bem bom, porque aí eu crio dentro de mim forças que eu jamais saberia ou jamais soube que existiriam, né? Que existem, né? Que aí tem aqui dentro. E é bem interessante, porque você consegue, eu consegui diferenciar aquelas pessoas que realmente estão querendo realmente trilhar o caminho, né? Trilhar o caminho verdadeiro, de seguir o caminho, como o Felipe falou, do amor, né? De experienciar e amor, né? E fica claro, fica evidente, né? Essas pessoas afins, né? Que a gente tem essa afinidade, e aí a gente consegue ver e ter mais força de seguir o nosso caminho.